Paz do Senhor, irmãos, eu sou Eduardo e daremos continuidade à série de devocionais Tempo para Mudar. Com o 19º episódio, o estilo de vida, coma e conviva com as pessoas. Hoje nós vamos meditar no texto de Marcos 2, do versículo 13 até o versículo 17, que diz o seguinte: Jesus saiu outra vez e foi para o lago da Galileia. Muita gente ia procurá-lo e ele ensinava a todos. Enquanto estava caminhando, Jesus viu Levi, filho de Alfeu, sentado no lugar onde os impostos eram pagos. Então disse a Levi: venha comigo. Levi se levantou e foi com ele. Mais tarde, Jesus estava jantando na casa de Levi. Junto com Jesus e os seus discípulos estavam muitos cobradores de impostos e outras pessoas de má fama que o seguiam. Alguns mestres da lei que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comer com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Jesus ouviu a pergunta e disse aos mestres da lei: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu vim para chamar os pecadores e não os bons. O texto que lemos inicia com a seguinte frase: e quando Jesus ia passando, Jesus caminhava e era seguido pela multidão, e quando passava em frente à coletoria, viu Levi. Mas quem era Levi? Por que aquele homem, em uma situação tão deplorável perante os judeus, atraiu a atenção de Jesus? Levi, também conhecido como Mateus ou publicano, servia ao Império Romano, cobrando impostos dos judeus. Por este motivo, este homem era odiado e rejeitado pelos seus compatriotas. Naquela época, cobradores de impostos eram vistos como pessoas desonestas, pois muitos cobravam valores acima do que era estabelecido pelo Império. E isto só vinha a corroborar com a péssima reputação das pessoas que exerciam aquela atividade. Na escolha dos seus 12 apóstolos, podemos notar que Jesus optava por escolher pessoas mais simples, com um nível de instrução relativamente baixo. Mas no caso de Levi, notamos uma característica adicional na escolha de Jesus. Ao escolher um publicano, um homem que exercia uma profissão totalmente questionada e envolvida em várias acusações e abusos, Jesus mostra o poder transformador da sua graça. Como todos nós, aquele homem vivia graves conflitos internos e sofria com um grande vazio na sua alma. Mas Jesus, na sua infinita onisciência, não o julga pela sua condição de pecador, mas lhe oferece um propósito de vida. Levi, além de poder pregar a mensagem da graça, podia comprovar a sua eficácia, pois a sua vida era um exemplo dessa transformação. Com o chamado de Levi, Cristo nos mostra que a nossa vocação não depende dos méritos da nossa justiça, mas somente da sua bondade. No verso 15, o texto nos mostra que Jesus se reuniu com seus discípulos, publicanos e pecadores, para um jantar na casa de Levi. O texto ainda finaliza dizendo: estes eram em grande número e também o seguiam. Mas sabemos que Jesus não era seguido apenas por pessoas que buscavam ajuda. Os fariseus, buscando motivos para acusar e descredibilizar a imagem de Jesus, sempre estavam infiltrados na multidão que seguia Jesus. Nesta ocasião, não foi diferente. Diz o versículo 16: vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntaram aos seus discípulos: por que come e bebe com publicanos e pecadores? Ora, sabemos que esta é uma pergunta afirmativa. A intenção dos escribas com esta pergunta era atacar a liderança de Jesus frente aos seus discípulos. Na verdade, seria como se dissessem
para que vocês querem um mestre que os leva a conviver nesse tipo de ambiente? Não devia ele os instruir a ter uma vida santa e não se misturar com este tipo de pessoa? Ora, mas ao invés disso, ele os retira de uma vida digna e os leva para cometer atos de libertinagem. Desta forma, eles buscavam desmoralizar a imagem e a honra de Jesus frente aos discípulos. Mas Jesus está atento a tudo e não deixa que os seus discípulos sejam influenciados pelos escribas. Ao contrário, ele usa aquela oportunidade para reforçar o entendimento dos seus servos e, com isso, apresentar o objetivo principal da sua missão. O verso 17 diz o seguinte: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico. Aqueles fariseus não conheciam a Cristo, sua obra e em que consistia o seu ministério. Somando-se a isto, eram pessoas que ocultavam as suas falhas, mas sentiam orgulho em desprezar e acusar os demais. A sua hipocrisia os intoxicava com uma confiança tola em sua justiça. Não podia enxergar o propósito pelo qual Cristo foi enviado ao mundo. Jesus os conhecia muito bem, e quando ele diz os sãos não precisam de médico, ele expõe toda aquela hipocrisia, pois aqueles homens se consideravam pessoas saudáveis moralmente e reivindicavam justiça para os seus bons atos. Olhavam para os seguidores de Jesus com desprezo, as consideravam pessoas indignas. Os fariseus se achavam totalmente capacitados a julgar os demais judeus, mas Jesus mostra para eles que esta não é a missão dele. E ele vê aquelas pessoas como pessoas enfermas, e ele é o médico que pode levá-las à cura. Nós, que somos chamados a ser servo, devemos seguir os exemplos de Jesus. Jesus disse: vós sois o sal da terra. E onde faz mais sentido que o sal esteja? Penso eu que em um alimento que ainda esteja fresco. A fé e o evangelho te afastam do pecado e não do convívio das pessoas. A vida missional é sobre ser enviado e ser sol e luz diante dos homens, para que Deus seja glorificado. A pergunta que fica é: com quem você está escolhendo comer? Não perca tempo. Procure aquele amigo que você sempre planejou encontrar, marque um encontro e o escute, e fale do amor de Deus para ele. E se você gostou desse vídeo, curta, comente e compartilhe com mais um.